Olá, olá, olá! Tô aqui nessa quinta-feira, dia 23 de maio, na hora do almoço, meio-dia, nessa pausa de almoço, pra gente fazer a nossa live de arte criativa de toda semana, que é um momento em que eu paro uns minutinhos para bater papo com você sobre arte, criatividade, atenção plena, arte terapia e outros conhecimentos mais ligados ao desenvolvimento da criatividade através da arte, que são as áreas do meu estudo, prática pessoal e profissional. Sejam bem-vindos por aqui. O tema de hoje é espaço criativo e aqui eu já estou no meu cenário novo, no meu espaço de criar novo, que está sendo organizado, mas já está o suficientemente organizadinho para a gente conversar por aqui. E no YouTube essa live vai subir mais tarde. Eu vou colocar o vídeo, eu tô gravando aqui. Não foi possível a gente fazer simultâneo, ainda não. Mas depois a live gravada vai para lá, pro canal do YouTube. E quero dar muito boas-vindas para quem tá me vendo pela primeira vez. Eu tô muito feliz de estar aqui e falar sobre esse tema que é tão cativante para mim. E trazer um pouquinho da minha história para você e ver se eu te inspiro também. Sobre o espaço criativo, o espaço de criar. Eu sou Paty Diniz, eu sou facilitadora de oficinas criativas, artista plástica, arte terapeuta. Tenho 2 filhos lindos, sou uma sonhadora de natureza e trago no meu ateliê a missão de desenvolver a criatividade, o potencial criativo do ser humano através da arte. E junto comigo eu apoio, capacito profissionais ou interessadas ou voluntárias que também queiram, assim como eu, trabalhar com arte para o desenvolvimento do potencial criativo do ser humano, que também acreditam, assim como eu, que a criatividade sim é um nosso maior dom inato de todas as criaturas e que a arte é uma ferramenta poderosa de comunicação, uma comunicação não falada, mas universal. A arte é a voz do coração. Sejam bem-vindas aqui. Vocês podem me achar em patydiniz.com.br, aqui no Instagram. Todos os links estão aqui no link do meu perfil e no YouTube na descrição do vídeo. Quero também dizer que no dia 28 de maio, às 19h30, eu vou fazer uma aula inaugural da nova turma de capacitação profissional em oficinas criativas. Para quem desejar ingressar nessa nova turma, é muito legal fazer essa aula inaugural. Eu faço ao vivo, à distância, online. Então você tem que ter seu celular, seu computador, com acesso à internet para a gente conversar, igual eu estou conversando aqui com vocês. E eu explico todos os módulos, o conteúdo, a metodologia. Eu também dou um primeiro terreno aí para quem quer montar a sua oficina criativa, conhecer o meu método e se empolgar, se for o momento, ingressar comigo na nova turma, que vai ter início aí dia 28 de maio, semana que vem, terça-feira, 19h30, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim, direct nos comentários, ou clica aqui no link do perfil, nos links aqui debaixo do vídeo, que você vai poder se inscrever e garantir a sua presença na aula e a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Nancy tá por aí. Oi, Nancy. O tema de hoje é sobre espaço criativo e eu quis trazer esse tema muito porque ele é um tema que me toca e percorreu aí a minha infância inteira, e eu já vou colocar aqui para vocês um pouquinho. E hoje, para mim, tem um ápice muito grande desse momento presente de ter o meu espaço físico, né, dedicado a isso, a receber também as participantes, as pessoas que queiram participar comigo de oficinas, de treinamentos, de cursos, de momentos de cura também. E para mim, esse momento ele teve muito início na minha infância,
porque eu sempre fui uma criança que sempre buscou esse espaço de criação dentro de casa, sempre fui. E dentro do que era proposto na minha família, na dinâmica, né, com a minha avó, que me ajudava, que ajudava minha mãe enquanto minha mãe trabalhava, a ficar comigo, e também minha mãe e tudo mais, eu não tinha uma liberdade tão grande assim de criar. Eu tinha restrições, principalmente, por exemplo, eu nasci em 74, então isso aí lá, né, no início dos 80 e tudo mais, a gente tinha só um espacinho delimitado que eu podia usar o lápis de cor, né? E olhe lá, massinha não podia, tintas essas lindas lindonas aqui, que espremer, cola colorida não rolava, argila nem pensar, eu amava argila. Quando eu ia pra uma casa, né, de campo dos meus padrinhos e tinha o chão de barro, eu queria muito pegar aquele chão e fazer coisas. Então eu era uma criança, sempre fui uma criança com muita vontade de experimentar os materiais, de trazer essa realidade viva para o meu dia a dia, de estar em contato com eles, né? Não só eles assim arrumadinhos, mas de poder mexer, de trazer essa presença dos materiais diversos, não só o lápis de cor, qual eu gosto muito, mas não só o lápis de cor, e a canetinha de vez em quando eu era criança, porque canetinha suja, né, gente? Canetinha mancha, então é um pavor de muitos pais aí, e foi o que eu pude ter, foi o que me proporcionou, e eu honro isso com muito amor, né? Foi o terreno, e nesse terreno eu cresci, e a partir desse terreno, a minha busca incessante de ter esse momento de criar, ela foi colocada nos cursos de arte que eu fazia, né? Eu tenho uma carreira em artes plásticas secundária, né, ou paralela ao curso universitário. Eu já falei aqui para vocês, eu fiz comunicação social. Então, porque para mim era o que era mais aceitável. Eu gostava de escrever, então eu fiz comunicação. E aí, a parte das artes, ela virou como se fosse, assim, um hobby ao lado, né? Então, e esse espaço de criativo, ele foi cerceado para mim nesses cursos e tudo mais. A partir do momento em que, no momento da minha vida, em que eu pude romper com padrões antigos, né? Sem dar muitos detalhes, mas em que eu consegui construir um espaço de viver, que eu pudesse expressar o meu ser, aí, meninas, nessa minha primeira virada, então se espelham aí nessa minha jornada. Eu tinha um quarto que eu chamava quarto da bagunça, um quarto gigante. Minha filha tinha 3 para 4 anos, hoje em dia ela tem 15, e ali a gente podia fazer tudo, e ali eu deixei minha criança transbordar num nível muito grande. Eu acho que foi um primeiro contato muito grande aí de empoderamento com a minha criança mesmo, com aquela criança, com aquela Patrícia que queria brincar com tanto material, queria ter tudo isso e brincar e ter um espaço para correr, para pular. E eu me permiti fazer tudo isso lá por volta dos 30. E foi maravilhoso, porque a partir disso, né, toda essa minha construção com as artes plásticas, com a pintura, porque eu sou fascinada pela acrílica, com o nanquim, que eu também sou fascinada, começou a dar um contorno maior. E esse espaço criativo, e aí que eu quero chegar no X da questão, e vocês me digam o que vocês acham, se vocês concordam, como é a jornada de vocês, ele foi sendo construído dentro de mim. Entendam bem, sem eu perceber. A permissão para criar, e aí eu vou chegar no nosso tema muito mais do que só na minha história, que pode não ser tão interessante assim, mas a permissão para criar foi dita para mim, eu comigo mesma, né? E isso é muito legal porque a partir disso
eu comecei a construir uma vivência e um saber, né, que me ligaram muito fortemente a potencial criativo e a capacidade e a permissão de criar sem regras, sem exigências. E ter um espaço de criação, ter um espaço criativo é um templo sagrado para nós. E o meu recado para vocês aqui é que esse templo sagrado, esse espaço sagrado de criação, eu sei que muitas vezes a gente espelha no externo, né? E a gente quer construir esse espaço externo primeiro, mas ele é construído internamente. É como se a gente tivesse uma dupla, né? O externo e o interno, nosso interior versus o exterior, e eles vão se falando. Então, muitas vezes pode parecer confuso, pode parecer difícil, mas investiguem-se, né? Tentem perceber quais são as pistas internas desse espaço de criação que vocês estão ali se limitando, né? Pra gente... Ai, obrigada, Jéssica! Ai, eu tô aqui falando, nem sei se pra vocês é inspirador, mas eu resolvi compartilhar. Então, assim, pra gente, muitas das vezes a gente quer. Seria muito fácil eu aqui chegar e falar que foram meus pais ou os meus avós que não me permitiram a criar na infância. E esse seria um grande erro meu. Claro que não. Eles me deram o que eles puderam me dar naquele momento e eu pude receber o que eu podia naquele momento. Entendam que lindeza que é isso? Você receber o que você pode receber, né? E o outro te dá o que pode dar, e isso trazer uma conexão singela. Por quê? Porque isso trouxe para mim uma capacidade muito grande de aproveitar os momentos de criação. Então, quando eu era criança, eu não passava reclamando que eu não tinha massinha e que eu não tinha a tinta. Obrigada, Silvia. Que eu não tinha, por exemplo, um espaço grande. Então, se era me dado a possibilidade de recortar e colar ou de desenhar com um lápis de cor, para mim aquele momento era mágico e eu me lembro nitidamente. De repente, se eu tivesse tantas opções assim, isso poderia passar desapercebido ou não, a gente não sabe. Eu só sei o que eu tenho, é isso. E com isso, eu conseguia plantar sementes em mim. Elas ficaram um pouco esquecidas, porque obviamente a gente passa aí pelaquela catequização vestibular e vida adulta e tudo mais, e aí é um processo tranquilo, é um inverno, né, uma maturação, né, como a gente chama, e a partir disso eu fui colocando, não desisti, né, e também a vida foi me dando esses brilhos para que eu possa aproveitar. E eu fui aproveitando de acordo com o que eu podia, né? E é esse grande recado que eu quero passar para vocês. Aqui, esse espaço aqui, né? Esse espaço singelo, ele é um reflexo do meu mundo interior. Mas ele não é o fim, ele é o meio, né? É o início. E a gente está nessa reciclagem todos os dias. E é só mais uma etapa, como se fossem camadas, né? A camada com esse contato com a criação, com esse contato criativo, que eu me lembro tão bem que se iniciou lá na minha infância com os meus desenhos. Daniel Azulay, que eu via muito, botava o meu banquinho assim, gente, e botava uns papéis aqui com lapisinhos de cor, ficava lá desenhando, sabe? Me lembro disso claramente.
E isso para mim é muito rico, porque quando eu pego um papel, um lápis, eu me recordo disso e fica tão vivo para mim. E hoje, quando eu posso pegar uma tinta e trabalhar, sujar tudo, permitir que os meus filhos possam sujar também, é uma tentativa de trazer um outro olhar, de reciclar esse olhar, né? Mas sempre honrando muito o que me foi herdado, né, pelos meus antecessores. Então, a Silvia fala aqui no Instagram: estou no final do curso de design de interiores e aproveito também suas ideias. Que lindo! Muito obrigada. Ai, muito obrigada mesmo. E aí, a partir disso, eu fui construindo a arte criativa, né? E a gente só tem noção disso quando a gente passa pela jornada, né? É igual um caminho de Santiago, né? Você chega lá no final, não fiz ainda o caminho de Santiago, mas eu coloco como se fosse. E o final, ele representa só, né, o final. Mas todo o processo é o que ganha. Então, todo esse processo, para mim, está sendo, e porque é um processo, ele não tem fim, eu acho que é o grande processo, ele se recicla e vai se reciclando cada vez mais. Então, meu singelo recado para vocês, aqui nessa pausa de almoço, nessa nosso papo semanal sobre arte, criatividade, arte-terapia, atenção plena, o que mais, né, dentro desses mundos lindos e ricos, é que cuidem do seu espaço criativo, mas cuidem dele internamente, né? Dentro daqui dos nossos papos, tanto no canal do YouTube, lá no site, eu tenho várias ferramentas para vocês, de coração, abertas lá, para que vocês possam buscar esse caminho. Porque eu acredito muito, e assim, eu acho que é uma coisa muito séria para mim, que o ser humano se regenera quando ele abre portas para esse espaço de criar. E nesse espaço de criar, nesse espaço de criação interno, que a gente consegue realmente crescer, se desenvolver com amorosidade. Porque quando nos conectamos com essa luz do potencial criativo dentro de nós, é como se ela fosse um farol que ilumina todas as áreas da nossa vida. Isso eu acredito muito. A arte Obrigada, Sandra! Gostou da organização? Tá super organizada aqui. Mas isso daqui a pouco vai ficar tudo uma zona. Mas é bom, né? Fica organizadinho, depois a gente bagunça e organiza de novo. E é isso, né, que a gente fala lá no ciclo da arte criativa, né? A gente começa organizando, desorganiza, organiza de novo, né? E vambora. É por aí. Então, a partir disso, a partir dessa luz que o potencial criativo traz pra gente, a gente ilumina todas as áreas da nossa vida e a gente vive a vida mais leve, vive o processo mais leve, vive a caminhada mais leve e começa assim a ter insights e a se autoconhecer e poder trazer a nossa expressão ao mundo, tá? Sem medo, porque é o que a gente fala, que eu falo muito aqui também, que, né, uma outra linha muito forte aqui do trabalho que eu tenho é poder possibilitar que você traga a sua expressão artística ao mundo sem medo, né? Sem julgamento, sem crítica, sem medo do rótulo, e que você possa trazer essa expressão genuína com amor. Então, essa história é uma história de cuidado e amor. Eu cada vez mais
Pensa nisso. Cuidado, amor, apoio. E na realidade, o que é o espaço? O espaço é isso, né? É um lugar sagrado, é um templo sagrado. É aquele espaço-tempo sagrado para criar. E ele pode sim, como a Lê falou aqui, né, ser interno, porque é a partir dessa construção interna que a gente materializa o nosso exterior. E uma coisa vai alimentando a outra, sempre em paralelo. Uma coisa vai alimentando a outra. Eu tava lendo, gente, abri ao acaso esse livro do Osho, porque eu ainda não organizei os livros aqui. Bom, se você gosta ou não gosta do Osho, eu não sei, só sei que eu gosto e eu acho ele tem umas sacações muito geniais. E eu abri, e ele falou uma frase aqui, que na realidade não foi ele, né? Ele nesse livro ele fala sobre algumas parábolas de Jesus e ele falou o seguinte, ele pegou esse seguinte trechinho que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Se conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são os filhos do Pai Eterno. Mas se não conhecem a si mesmos, então estão na pobreza e sua própria pobreza. Aí, para ele explicar, ele coloca uma passagenzinha de um budista que perguntou para o mestre a seguinte frase: eu gostaria de me tornar um Buda. Aí perguntou para o mestre: o que eu faço? E aí Rinzai, que é o mestre, disse: se você buscar, você perderá, porque você já é o Buda. Não é lindo? Gente, nós já somos o nosso templo criativo, o nosso templo sagrado. Assim como eu, ali criança, vivenciava esse templo sagrado, mesmo só com lápis de cor. E no meu mundo de adultice, eu corri atrás dos materiais, né, artísticos, corri como se eles fossem as fechaduras para abrir esse templo. De fato, eles me ajudaram, né? Através dessa procura, desse transbordamento, dessa expansão, dessa permissão de ser, eu abri a porta de novo. Mas eu já sou, e você também é. Nós somos nossos templos criativos. Isso é fato. Mas a gente precisa acreditar e vivenciar. E aí tá a jornada. Essa jornada tão linda que eu me proponho aqui a ajudar e ser um farolzinho aí para mostrar um caminho, assim como eu tô buscando para mim. Eu queria falar sobre isso, acho muito importante falar sobre isso essa semana, de deixar um pontinho aí filosófico na cabeça de todas nós, que nós possamos agradecer cada vez mais o momento que a gente tem na nossa vida e saber que tudo é porque é, e que nós tenhamos cada vez mais essa nossa sagacidade e rebeldia saudável para não ficarmos parados simplesmente por parar, nem nos deixarmos só levar pelas emoções ou então pelo automatismo mental, mas que possamos buscar esse lugar sagrado de criação dentro de nós. E era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, tão singelamente, nessa nossa live de hoje. Então, se você gostou, toca aqui nesse aviãozinho que tem aqui, compartilha com outras pessoas, marca, curte, me ajuda a divulgar essa mensagem. Aqui no YouTube também, marca seus amigos, dá um like, se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque eu tô sempre, toda semana, trazendo alguns papos sobre isso. E se você tem algum pedido para me fazer, quer que eu fale de alguma coisa, me manda para mim, porque, obviamente, a gente vai tá aí trabalhando para atender seu pedido. Se eu puder, a gente faz um papo sobre isso, tá? A Silvia falou: vivenciar cada dia a criação renovada das ideias. Vivo cheia de criatividade, você me inspira as ideias. Ai, que lindo! Ai, gente, muito obrigada.
que eu possa inspirar cada vez mais, né? Que cada vez mais a gente possa aí se completar. Vocês me inspiram e também. Então é uma troca aqui, né? E a programação do ateliê está disponível lá no patiodiniz.com.br e volto a lembrar que no dia 28 de maio, terça-feira, 19h30, estou abrindo uma nova turma da capacitação profissional em oficinas criativas. Vai ser uma aula inaugural para explicar como vai funcionar a nova turma. E no dia seguinte, eu já tenho uma aula específica para os profissionais sobre a apatia e o criar. A Ali está até dentro dessa aula. Manobras que a gente pode fazer para tornar aí, engajar os participantes de uma oficina criativa. Então, se você quer saber sobre tudo isso, também pode me mandar direct, mensagem, WhatsApp. Estamos aí, tá bom? Beijos, até a semana que vem. E para quem vai assistir a aula inaugural, até dia 28. Beijos, meninas!